A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar pegando as nossas Bíblias e vamos abri-la em 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 6 e 7. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dízimo, né? Você tem dúvida com relação ao dízimo? Muitas pessoas têm ligado para nós, né? Muita gente mesmo, querendo saber mais a respeito sobre esse tema, dízimos e ofertas. Então, o tema dessa pregação, nós vamos colocar assim: devolvendo com alegria. É o tema que nós iremos tratar nesta oportunidade. E a nossa oração, irmãos, é que Deus, por sua graça, possa interpretar a sua palavra para nós. Nós estamos aqui na dependência do Espírito do Senhor, para que Ele de fato traga esclarecimento, para que nós possamos conhecer a verdade sobre a nossa devolução ao Senhor daquilo que pertence a Ele. Então vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 9, os versos 6 e 7, que diz assim a palavra: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria, mais uma vez, ó Pai, poder estar lendo a Tua palavra. Nós precisamos, meu Pai, da sabedoria dos altos céus, para que então possamos estar ministrando a Tua palavra, em verdade, em sabedoria, em entendimento espiritual. Pai, te pedimos o Teu socorro para que Tu auxilies todos aqueles que têm dúvida com relação às suas contribuições. Meu Pai, não permita que nenhum daqueles que nos escuta nesta oportunidade venha a ter qualquer tipo de dúvida, meu Pai, mas que sejam, pelo intermédio da revelação da Tua palavra, esclarecidos. Que esta mensagem venha também nos edificar, meu Pai, e que em tudo o Senhor Jesus Cristo venha a ser exaltado, venha a ser glorificado. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Existe um grupo de pessoas que tem afirmado que dízimo faz parte da lei do Antigo Testamento. É verdade, eu concordo plenamente com isso, porque isso é bíblico. Mas antes do dízimo ser uma lei, ele era uma graça. Dízimo é uma graça, porque antes da lei, Abraão, lá em Gênesis 14, ele já deu o dízimo para Melquisedeque de tudo aquilo que ele tinha. Então, antes mesmo de existir a lei, já havia os dízimos. Está entendendo? E hoje, meus irmãos, no Antigo Testamento não é mais 10%. Né? Agora é 400%, é 100%, é 40%. Por exemplo, vocês se lembram de Zaqueu? Lá em Zaqueu, se vocês observarem com bastante cuidado, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, vocês se lembram daquela história de Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, né? Então, quando Jesus tratou com Zaqueu, né? Aí Zaqueu, ele lá em Lucas 19, versículo 8, a palavra fala que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Imagina a fila que estava começando ali. Então, ele resolveu, aí é uma questão tua, do teu coração. Ele resolveu dar aos pobres a metade dos seus bens. Então, aqui, 50%. E se alguém, que ele tivesse ali defraudado, ele disse que restituiria 4 vezes mais, né? Então, amados, aqui hoje eu creio que é a questão da semeadura. Agora, tem pessoas que estão aí dando dinheiro para a igreja com o intuito de receber algo mais do Senhor. Não é assim que funciona no reino espiritual. Não é assim que funciona. Nós damos, a gente vai verificar aqui hoje, é com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então ele já dá umas dicas para nós aqui. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Agora ele faz uma observação aqui muito importante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus, o nosso Pai, Ele ama a quem dá com alegria. Então toda a nossa doação, toda a nossa contribuição deve ser com alegria, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. Tá certo? Não porque muitas vezes o pastor está pedindo. Hoje, meus irmãos, é um horror. As pessoas estão completamente desfocadas daquilo que seria uma boa contribuição segundo os padrões bíblicos, né? Porque, irmãos, eu creio que dizimar é um dos testes de Deus que mostra claramente se realmente nós o mantemos em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, amados, o recolhimento dos dízimos e das ofertas, qual o dia que deve ser feito, né? Em nossa comunidade, nós recolhemos os dízimos e as ofertas no primeiro dia da semana. Não precisamos nem de falar, olha, vocês têm que devolver, vocês têm que fazer. Não, as pessoas, voluntariamente, elas devolvem, elas contribuem, mas contribuem voluntariamente. Por quê? Porque é bíblico. Porque domingo é o primeiro dia da semana. E nesse dia nós recolhemos os dízimos. Onde é que está escrito isso? Em 1 Coríntios, capítulo 16, os versos 1 e 2, que diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, que é domingo. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Então aqui, presta atenção que a coleta é segundo a sua prosperidade. O que isso significa? Significa que você não vai dar dinheiro para ser abençoado. Mas primeiro, Deus vai lhe abençoar com 100%, para que então você devolva, e isto com alegria no coração, os 10%. Está me compreendendo, irmãos? Agora tem pessoas que, aí tem muitos pregadores iludindo o povo, nos dízimos e nas ofertas, né? Você tem que trazer, você vai ser abençoado. Não é assim. Não é assim o princípio. Primeiro, Deus, Ele nos abençoa, e segundo a bênção que Deus colocou nas tuas mãos, é com aquela bênção que você vai tirar os 10% e vai devolver para o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 17, diz assim a palavra: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Está vendo aqui, irmãos? Então, não é você dar dinheiro para ser abençoado. Não é nada disso. Por quê? Porque em Efésios 1:3, a Bíblia diz que nós somos abençoados. Se temos Cristo, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Logicamente que aquele que devolve com alegria, tem prazer na contribuição, é segundo aquilo que Deus já lhe deu, e Deus vai lhe dar 100% para você devolver 10% e viver com 90%, e com a bênção dele. Está me compreendendo aqui, irmãos? Então, queridos, este assunto aqui da contribuição,
ele deve ser tratado por cada um de nós com muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época de exploração assustadora neste campo, que causa preocupação em qualquer pessoa de bom senso e que deixa o tema muito delicado, muito melindroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem em nossos dias esses batedores de carteira engravatados, protegidos aí pelo púlpito, e estes têm causado um verdadeiro desastre no seio da igreja. Eu diria que eles são os trombadinhas eclesiásticos e aproveitadores do sistema religioso. Eles extorquem pessoas crédulas e usurpam-nos o direito de tratar de um assunto tão importante e bastante necessário, que é a questão de dízimos e ofertas. Olha, meus queridos, muitos têm fugido do assunto aí com receio de se envolver na mesma categoria dos pilantras que saqueiam o bolso dos cristãos e que denigrem o caráter autêntico da fé cristã. Você sabe quem são eles? Estou falando aqui dos cães. Sabe quem são os cães? O apóstolo Paulo, lá na sua carta em Filipenses, muito interessante esse texto aqui, Filipenses capítulo 3, observa lá o versículo 2 que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está dizendo aqui, vocês fiquem advertidos com os cães, acautelai-vos dos cães, cuidado com os cães. Esses cães, a Bíblia vai dizer que são pastores. Por exemplo, o texto de Isaías 56, versículo 11, está escrito assim. Presta atenção, Isaías 56, 11. Paulo, em Filipenses 3:2, manda a gente ficar advertido, acautelado dos cães. E vamos ver quem são esses cães. Em Isaías 56, 11, a Bíblia diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Presta atenção que tem gente aí que vai ficar com raiva do pastor Cláudio. Mas eu não tenho nada com isso, porque eu não escrevi Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia diz que esses cães são gulosos, que nunca se fartam, quanto mais tem, mais quer ter, são pastores que nada compreendem. Só que esses pastores que nada compreendem, Apocalipse 22:15, fala assim: fora ficarão os cães. Vai ficar fora. Não vai entrar no reino de Deus. Esses cães gulosos. Agora, meus queridos, todo homem e toda mulher que passou pela cruz, ou seja, homem e mulher que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, certamente sabe que a contribuição é um gracioso privilégio. É um privilégio porque o principal beneficiário da contribuição, sabe quem é? É o próprio contribuinte. Então, vamos atentar aqui para um importante detalhe. As nuvens, elas existem por causa da água que elas derramam. Agora, se não houvesse chuva sobre a terra, não haveria uma coisa chamada evaporação e, consequentemente, nenhuma nuvem no céu. A vida das nuvens o que é? É a doação. Agora, o que nos torna ricos neste mundo não é o que tomamos, mas o que damos. Porque Deus sempre vai trabalhar com os seus opostos, os paradoxos. A Bíblia diz que Jesus ele triunfou na cruz sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Mas você acha que cruz é lugar de vitória? Cruz é lugar de morte. Mas foi ali na cruz que Jesus Cristo venceu. O pecado, a morte, venceu o diabo, está nos vencendo também pelo caminho da cruz. Então, amados, lá na cruz, Jesus Cristo foi vitorioso, ele triunfou sobre os seus inimigos na cruz. E cruz é lugar de morte. Cruz não é o lugar de triunfo. Assim também, meus irmãos, o que nos torna prósperos, ricos neste mundo, não é o que nós tomamos, mas é o que nós damos para as pessoas.
E Jesus vai dizer para mim e para você algo muito interessante, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Olha que texto lindo aqui. A Bíblia diz assim, Lucas 6, 38. Dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Preste atenção que é um imperativo aqui. Dai, dai. Quando você dá, quando você entrega com alegria, ser-vos-á dado para você uma boa medida, recalcada, né? Recalcada, pisada, socada, e depois sacudida, agitada, e transbordando vos darão. Eu não sei quem que Deus vai mandar para dar para você. Mas normalmente as pessoas que têm contribuído com alegria são pessoas que têm se tornado prósperas, não só espiritualmente, mas também materialmente, né? Porque Deus as abençoe. Não que elas estejam buscando isto, elas estão buscando o Senhor, e quem busca o Senhor vai contribuir com alegria, né? Porque na nossa inclusão no corpo de Cristo, também o nosso bolso é convertido. Mas tem pessoas que chegam no dia de dizimar, vai pegar a carteira, não gosta nem de abrir, parece que tem escorpião dentro da carteira. Não é assim? Então, amados, uma das coisas que de fato é interessante aqui é dar. Quando você dá, aquilo vai ser dado para você. Em boa medida, socada, pisada, agitada, transbordando vos darão. Esse vos darão aqui eu não sei quem que vai dar, mas de repente você trabalha numa empresa, você pode ser promovido e ganhar mais, né? Você de repente faz um curso aí, de qualquer tipo de curso, Deus vai abrir as portas para que no meio de milhares de pessoas seja você o escolhido. Está me compreendendo? Então, amados, contribuir é uma bênção. E não só isso, quando fala dai, ser-vos-á dado, envolve aqui muitos aspectos. O perdão, você dá perdão para as pessoas, libera perdão para as pessoas. Quem vai ser curado vai ser você, amados, né? Eu vou dizer algo muito sério para você aqui, que não há conversão verdadeira que não desemboque num afluente de contribuição verdadeira também. Não é uma contribuição aí motivada pela cobrança constrangida, não, meus irmãos. Nem pelos interesses negociados ou pela imposição do dever. A graça, ela converte o coração de tal modo que a sua contribuição se constitui no prazer liberal de uma serena generosidade. A palavra fala que, lá em Provérbios capítulo 11, verso 24 a 25, ela diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Está vendo aqui, meus irmãos? Quem dá liberalmente, ou seja, quem dá generosamente, a palavra de Deus está dizendo aqui que vai ser acrescentado mais e mais. Agora, o que retém mais do que é justo, vai ser em pura perda. E toda alma generosa, quem dá com alegria, de fato, essa pessoa, ela vai ceifar muitas coisas boas da parte do Senhor. E quem não dá? E as pessoas que não contribuem, né? Que são aqueles crentes miseráveis, aqueles crentes munheca de samambaia, aqueles crentes pão duro, né? Eles ficam só reclamando. Olha, o crente não dizimista é um crente murmurento, reclamão, é um crente que não vai ser próspero, né? Porque ele não dá. E segundo o profeta Ageu, lá no capítulo 1, dos versículos 3 a 6, a Bíblia diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, luxuosas, enquanto esta casa está em ruínas? Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado, ou num sactel
furado, diz aí em outras versões. A pessoa chega no final do mês, ela recebe o salário, no outro dia, meu salário sumiu. Cadê o meu dinheiro? Sumiu, desapareceu. Cadê meu salário? E aí não sabe onde que gastou. Por quê? Porque não contribui. Aí vem o devorador e pega tudo. A pessoa recebe um salário para pôr num saco furado. Mas, irmãos, e quem dá liberalmente? Quem dá liberalmente? Porque a palavra fala aqui, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Agora, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, e a alma generosa prosperará. Tem um texto aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, eu quero ler alguns versículos para vocês entenderem essa questão aqui da contribuição. Vamos ler aqui inicialmente, quero ler para vocês o versículo 2 Coríntios, capítulo 9. Olha o que diz o versículo 8, olha que interessante. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Está vendo aqui, irmãos? Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que sempre em tudo nós tenhamos aí ampla suficiência, E o versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Está vendo? E o versículo 15, a Bíblia diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Porque temos só que agradecer, porque Ele nos dá o privilégio para contribuirmos. Para que a gente possa contribuir, Ele, o nosso Deus e Pai, coloque em nossas mãos 100%. Então, aqueles que de fato são do Senhor, que tiveram experiência com a cruz, esses irmãos vão doar aí com alegria e vão receber cada vez mais, vai ser acrescentado na vida deles, na saúde deles, na saúde dos filhos, serão todos prósperos, espiritualmente e também materialmente. Amados, vocês sabiam que Deus nos criou para a doação? O nosso Pai é um Pai doador, Eu penso que o Pai não enviou seu Filho a este mundo com tristeza, com alegria, porque sabia que através do sacrifício de Cristo, Ele teria muitos filhos na glória. Lembra lá de João 3, verso 16? O que está escrito lá? A palavra fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se doou a si mesmo por mim e por você. Agora, lá em 1 João capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é maravilhoso também. Então, o Filho de Deus é Filho de Deus, que tem o caráter de Deus de doador. Hoje, quando a gente vê tanto crente aí, munheca de samambaia, pão duro, tem cada crente miserável, são avarento, não querem aí, de fato, ser um bom contribuinte, e quando contribui, não contribui com alegria, por isso que não são abençoados. Olha, irmãos, ninguém nesse mundo pode ser realmente feliz se não viver com o propósito de se doar. Por isso que a cruz de Cristo, ela tem como principal efeito a crucificação de nossa natureza egoísta, a fim de nós recebermos aí na ressurreição uma vida completamente liberta. Por isso que a recompensa da doação é um contentamento enriquecido. Amados, você que está me escutando, a alegria é o resultado natural da obediência do cristão à vontade revelada de Deus. Porque se um cristão não experimenta o gozo, a alegria, a satisfação na entrega de sua oferta, ali, é que há vazamento na essência de sua fé também. Por quê? Porque o avarento é um inimigo de Deus e um suicida de sua própria felicidade.
Porque quando um cristão verdadeiro, e cristão verdadeiro é aquele que está crucificado com Cristo, e vive não mais ele, mas Cristo nele. Então, quando um cristão de verdade, ele sobe ao altar para a consagração de sua oferta, sobe também com ele o índice da Bolsa de Valores permanentes. Por isso que a alegria é alguma coisa que é multiplicada quando ela é distribuída junto com a oferta. Por isso nós devemos, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora você dá com alegria e ganha uma maior alegria em poder dar. A maior satisfação, o maior prazer, a maior bem-aventurança é quando nós damos do que quando nós recebemos. Isso está escrito na palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 20, o versículo 35, que diz assim, Atos 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, o que é mais bem-aventurado? É você receber? Não, a Bíblia diz que não. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Né? Então, amados, quem contribui com alegria tem deleite, tem prazer, né? Tem um prazer íntimo, é uma delícia. Tem um texto que eu gosto muito lá em Malaquias, né? Malaquias, esse texto de Malaquias hoje tem muitos pregadores aí usando para se enriquecer. Mas Malaquias, capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz assim, olha que interessante aqui. Quando você contribui com alegria, quando você é um dizimista fiel, aliás, é o único lugar na palavra de Deus que nós podemos ser fiel, é nos dízimos e nas ofertas. Então, Malaquias 3,12, a Bíblia diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta está falando dentro do contexto dos dízimos. Por exemplo, no Malaquias 3,10, a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu lembro que na cidade de Mato Grosso tinha um irmão fazendeiro, aliás, tem um irmão lá que é fazendeiro, na época, algum tempo atrás, daquelas vacas loucas, né, ali nas fazendas vizinhas, o pessoal lá da saúde foram lá e ceifaram, né, tiveram que sacrificar centenas, dezenas, milhares de cabeças de gado. Mas na fazenda desse irmão, ele ainda nem tinha vacinado o seu gado. No entanto, foram o pessoal da saúde fazer uma análise e constataram que nenhuma vaca, nenhum boi, nenhuma das criação, né, estava contaminada pela doença da vaca louca. Então eles não puderam sacrificar ali. Aí os fazendeiros dizem, como é possível isso? Nós que já vacinamos o nosso gado teve que ser sacrificado, perdemos, o prejuízo foi muito grande, mas aquele homem, aquele fazendeiro, ele ainda que eu saiba, nem vacinou o seu gado, e estão todos lá, nenhuma foi sacrificado, como é que é isso? Aí resultaram um grupo de pessoas, foram visitar esse fazendeiro, chegaram lá na fazenda, meu amigo, qual que é o segredo? Eu não consigo entender porque o nosso gado foram todos sacrificados e o seu que ainda vai ser vacinado a partir de semana que vem, nenhum deles foi sacrificado. Qual é o teu segredo? O que você faz? Você tem cuidado do pasto? Como é que é isso? Não, meus amigos, eu tenho feito uma coisa muito interessante. Deus tem me abençoado, eu tenho sido um dizimista fiel. Todas as manhãs eu venho aqui, eu oro para que Deus abençoe as suas criações, que Deus as proteja. Então eles entenderam o que significa uma vida na dependência de Deus. Né? Então, amados, aquele testemunho daquele homem foi bastante impactante. Né? Porque, queridos, quando nós começamos a depender do Senhor, e nós dependemos do Senhor para todas as coisas, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer,
Então nós dependemos dele, direto ou indiretamente, dependemos do Senhor. Então por que não expressar com os nossos lábios: Senhor Jesus? Se você tem dificuldade na contribuição, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Não fica pedindo conselho de homens, né? Vá direto aos pés do Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, faz de mim um bom contribuinte, para que de fato eu não venha envergonhar o seu nome. Estou lembrando aqui do Guilherme Colgate, né? Guilherme Colgate é o nome de um dos homens mais ricos do mundo e fabricante de produtos que leva o seu nome. Então, a história de Guilherme Colgate é o seguinte: com 16 anos de idade, esse Guilherme Colgate, ele saiu de casa porque faltava o pão para a família. E na estrada ele encontrou-se um velho conhecido que de joelhos orou com ele e disse o seguinte: olha, alguém será brevemente o principal fabricante de sabão de Nova York. Espero que você seja homem prudente, que você dê seu coração a Cristo. Entregue cada dólar que receber, a parte que lhe pertence, devolve para ele. Faça um sabão honesto no peso, dê 1 libra inteira e sei que você se tornará rico. Aí o jovem entrou na grande cidade de Nova York, levando consigo tudo que ele possuía embrulhado numa toalha. Então, foi com grande dificuldade que Guilherme Colgate encontrou um emprego, e com saudade de sua casa, e lembrando sempre das palavras de sua mamãe, como daquelas que ouviram do velho Senhor, aconselhando buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele ali uniu-se a uma igreja, aqueles irmãos que confessavam a verdade, que confessavam a palavra. E do primeiro dinheiro que ele recebeu, deu a 10ª parte, o dízimo ao Senhor. Aí, passado alguns anos nesse emprego, Guilherme Colgate veio a tornar-se sócio do patrão. Depois, morrendo o patrão, Guilherme Colgate ficou como o único dono da fábrica de sabão. E imediatamente ele procurou avaliar quanto valia o dízimo da fábrica que havia ganho. Guilherme, ele prosperou nos negócios, se enriqueceu como jamais pensara. Mas Guilherme, ele nunca deixou de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos. Está vendo, irmãos? Aqui, nos dízimos e nas ofertas, é o único lugar que Deus permite que eu e você, nós sejamos fiéis. Agora, aquele que não devolve o seu dízimo ao Senhor, a Bíblia diz que é ladrão. Quer saber onde é que está escrito isso? Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Malaquias, capítulo 3. É a Bíblia quem está dizendo. Os versículos 8 e 9, que diz assim a palavra. Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Está vendo? Onde é que esses crentes aí, avarentos, pão duro, moleque de samambaia, miseráveis, né? Eles roubam o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque Deus dá para eles 100%, mas na hora de devolver os seus 10%, que é do Senhor, eles não devolvem, né? Agora, aquele que devolve por dever, só vai beneficiar a denominação na qual ele frequenta, e não a ele mesmo. Mas aquele homem, aquela mulher que creu, que morreu e ressuscitou com Cristo, aquele que devolve com alegria, será uma pessoa próspera, porque a Bíblia diz que é. Agora, quem não devolve ao Senhor com alegria, paga ao diabo os seus dízimos com juros e correções monetárias. Tem muitos crentes aí sovinas. O que é sovina? É pão duro, é unha de fome, é miserável, é mão de finado. Esses crentes sovinas não devolvem seu dízimo por achar que ele é parte da lei judaica, que hoje não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. A lei pedia apenas 10%. Já a graça pede tudo. Filho meu, dai-me o teu coração. Olha, irmãos, eu não creio que devemos dizimar porque temos de fazer, mas porque entendemos que dizimar é parte do plano de Deus para plantar e colher. Abraão, ele instituiu o dízimo 400 anos, presta atenção,
O dízimo foi instituído por Abrão 400 anos antes de a lei judaica ser estabelecida. Vamos ler em Gênesis 14. Eu vou ler para vocês aqui os versículos 19 e 20, que diz assim: abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Está vendo aqui, irmãos? Abrão, ele derrotou um rei poderoso e obteve ali mais riquezas. Ao voltar para casa, ele tirou a 10ª parte de tudo para Melquisedeque. Então, primeiro Deus nos dá, depois nós vamos devolver. Primeiro Deus dá para nós, depois nós devolvemos a ele. É a história de Abrão e Isaque, seu filho. Deus deu para Abrão Isaque. Isaque devolveu seu filho para o Senhor. Estão me compreendendo, irmãos? Aqui, olha, é algo tremendo você contribuir, devolver com alegria, né? Estou lembrando de 2 crentes que eles conversavam no pátio da igreja sobre o dízimo. E a conversa se seguia bastante animada. E um deles era um dizimista fiel. Então, esse perguntou ao outro que não era muito favorável lá com os seus dízimos. Ele perguntou o seguinte: se você tivesse 10 casas, não daria uma delas ao Senhor? O homem, né, entusiasmado com a insinuação de ser rico, respondeu: claro que eu daria. Então, aquele que era dizimista fiel fez uma nova pergunta, né? Perguntou o seguinte: se você tivesse 10 fazendas, você não daria uma delas ao Senhor? E aquele que não era dizimista respondeu assim: ora, mas é claro que eu daria, afinal, isto é que é ser dizimista. Mas, né, aquele que era dizimista continuou dizendo: e se você tivesse 10 leitões? Aí o outro se zangou um pouco. É que ele não tinha 10 casas, não tinha as 10 fazendas, mas ele tinha 10 leitões. Só que dos 10 leitões, ele não queria devolver. Não queria devolver. Você compreende aqui o que eu estou dizendo? Irmãos, dinheiro de pobre parece sabão, porque quando pega, escorrega da mão. Por isso que o não dizimista é sempre pobre, é miserável. Mas aquele que contribui, que devolve com alegria, esse aí é feliz, esse é uma pessoa próspera. Então, queridos, Abrão, naquela época, ele não dizimou porque ele tinha que fazer. Abrão dizimou porque ele amava o Senhor e sabia ali em seu coração que um mínimo de 10% de sua renda pertencia ao Senhor. Eu creio, meus irmãos, sem sombra de dúvida, que nós devemos dizimar, porque através de Jesus Cristo somos feitos herdeiros de Abraão, conforme está escrito lá na carta de Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, que diz assim, Gálatas 3, verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está vendo que lindo, irmãos? Agora, eu também creio que dizimar é um princípio tanto do Antigo Testamento como do Novo. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 23, o verso 23, anota aí, Mateus 23, 23, Jesus estava dizendo assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está vendo aqui? Jesus, ele não condenou o dízimo. Ele disse o seguinte, olha, vocês devem fazer estas coisas sim, mas não omitam. Não omitam, né, os preceitos mais importantes, que é a justiça e a misericórdia e a fé. Então, devieis aqui é imperativo. Tem que fazer. Irmãos, e quem contribui? Você se lembra lá daquele texto tão conhecido por todos nós? Em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo, muito interessante, capítulo 29. Eu vou ler para vocês aqui, 1 Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler a partir do versículo 11. Olha que texto lindo aqui. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11, vamos ler aqui até o 14, que diz assim.
Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti. E aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, nós iremos devolver ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, se você não contribui, procure contribuir com alegria. Se você contribui com tristeza, para com isso. Peça ao Senhor para que Ele encha o seu coração de alegria e você possa devolver ao Senhor com alegria. Então, Jesus falou aqui, vocês devem fazer essas coisas assim, mas sem omitir aquelas. Então, esse versículo aqui, ele trata de outras coisas também além do dízimo, mas é interessante notar que Jesus disse que devemos dizimar sim. Então, como podemos dizer honestamente que Deus tem primazia em nossas vidas, se eu e você, nós não lhe damos o mínimo de 10% do nosso dinheiro? Nós devemos dar a Deus a primeira parte da nossa renda e depois pagar as nossas contas com o remanescente. Olha, irmãos, estamos observando que muitas pessoas, elas fazem exatamente o contrário, o oposto. E depois elas ficam admiradas porque não prosperam. Por favor, meu amigo ouvinte, Deus, Ele não quer nossas sobras. Por quê? Porque qualquer coisa que fica depois que pagamos nossas contas é sobra. E Deus quer as primícias, os primeiros 10% de nossa renda. Porque quando nós fazemos isso de forma contínua, Deus proverá abundantemente para nós. Por exemplo, um texto aqui que vai expressar essa verdade, em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, Provérbios 3, 9 e 10, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Está vendo aqui a importância de a contribuição estar em primeiro lugar? Porque Deus quer as primícias, os primeiros 10% de tudo aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Ele nos abençoa com 100%. Agora, quando você recebe o teu pagamento, ou se é grande ou pequeno, separe em primeiro lugar, honra ao Senhor. A palavra começa dizendo o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Será que você não compreende a palavra de Deus? Porque tem tantos crentes sofrendo uma vida miserável, porque são unha de fome, são moleca de samambaia. Deus já lhe abençoou com 100%. Por que você é tão miserável, tão pobre, tão mesquinho, tão medíocre, que não consegue devolver para Ele os 10% e viver com 90%? Só que com esse 90%, Deus pode fazer abundar a ponto de transbordar a sua vida. Experimenta. O Senhor fala assim: olha, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênçãos sem medida sobre vós. Então, amados, as bênçãos de Deus não param aí. Elas não param aí. Elas vão além. Depois que Deus fala das bênçãos que derramará, Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 11: por vossa causa. Irmãos, olha aqui, é por tua causa. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É lógico que o Senhor deu para mim e para você poder e autoridade para pisar serpentes, para pisar aí na cabeça de Satanás, mas o devorador, nós não sabemos quando que ele virá. Ele é invisível, mas se você é um fiel dizimista,
Ele diz aqui, Malaquias 3,11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. É Deus quem está dizendo. E esse devorador aqui é Satanás. Este verso das Escrituras, meus irmãos, nos diz que se entregarmos voluntariamente os nossos dízimos e ofertas, Deus, o próprio Deus, repreenderá o devorador de tal maneira que ele não destruirá os frutos do seu terreno. Agora, qualquer que seja o método usado pelo diabo para roubar essas bênçãos, será castigado por Deus, porque o próprio Deus vai repreendê-lo. Por isso que os negociantes cristãos que assim procedem, eles descobrirão que prosperam apesar do que está acontecendo na economia mundial. Malaquias 3,11, meus irmãos, ele é o único lugar da Bíblia em que Deus mesmo diz que repreenderá o diabo por nós. Nós temos sim autoridade de fazer isso por nós mesmos, mas o devorador não. Mas quando se trata aqui do assunto de receber bênçãos de dízimos e ofertas, Deus mesmo assegura para mim e para você que Satanás não furtará as nossas bênçãos. Agora você imagina como Satanás, ele deve se sentir quando Deus fica em seu caminho. Então, como qualquer um de nós pode deixar de dar liberalmente, se entendermos o que diz Malaquias 3,11. Como, meus irmãos? Como que eu e você podemos deixar de entregar os nossos dízimos generosamente, liberalmente, com alegria, se nós entendemos Malaquias 3,11, que o Pai fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sem medida. Está entendendo aqui? Então, a sabedoria divina fez o dízimo igual para todos. E as janelas do céu são abertas para corações abertos, não para corações fechados, para corações abertos, né? Então a fartura, meus irmãos, ela vai começar quando eu e você, nós lançamos mais semente no solo. Se quisermos conhecer a abundância dos celeiros, nós temos que aplicar na generosidade do plantio. Está vendo? Então estou lembrando aqui que um jovem crente, uma jovem crente, fiel, dizimista ali na igreja, um dia ela resolveu passar uns tempos com a sua irmã numa cidade grande. Lá, sem dinheiro para comprar uma roupa nova, ela lançou mão do dízimo que estava guardado no fundo da sua bolsa. O que ela fez? Ela comprou então um lindo vestido e no sábado cedinho ela preparou-se para um passeio, conhecer os pontos turísticos da nova cidade em que ela estava morando agora. Então ela vestiu o seu próprio dízimo. Ela pôs o seu vestido novo. Interessante, meus irmãos, que quando terminou o passeio, ela chegou em casa e colocou o vestido sobre uma cadeira na área de serviço. Ela dormiu para descansar. Aí, naquele momento, veio uma chuva forte e uma goteira caiu em cima do vestido. Então ela, ao levantar, quando viu aquele vestido ali, ela teve uma grande decepção. O tecido manchou. Ela pensou assim, isso aí não há de ser nada. O que aconteceu? Ela lavou o vestido e colocou no varal para secar. Ela foi tomar café e depois de um tempo foi ver o dízimo pendurado no varal. Outra decepção. O vestido tinha desaparecido. Aí a irmã diz o seguinte: aqui não pode deixar nada de fora que roubam mesmo. Aí a jovem dizimista comentou: e pior que o vestido não era meu. E a irmã ficou admirada com a história. Irmãos, há muitos crentes guardando dízimo sonegado da goteira. Então, irmãos, como devemos contribuir? O Senhor, Ele ama a quem dá com alegria. Então, seja um contribuinte, seja um dizimista fiel, alegre, mas devolve para o templo, para o Senhor. Não tem negócio de cartão de crédito, não tem negócio aqui de você ser um patrocinador. Isso tudo vai gerar na sua vida maldição. Porque trazei todos os dias na casa do tesouro. Esses homens que estão mantendo aí seus programas de televisão, de rádio, mas querem que os outros ajudem. Nós nunca aqui pedimos dinheiro para ninguém, nunca vamos pedir. Porque se Deus não sustentar a sua obra,
nós também não temos capacidade para sustentar e pedir ajuda aí humanas, ainda que a ajuda seja humanas, mas Deus tem que mover o coração do seu povo. Eu não tenho que pedir nada. Algum tempo atrás fomos reformar o nosso templo, a irmã se levantou e falou o seguinte: pastor Cláudio, vamos fazer aqui uma pizza, para a gente vender. Eu falei, para com isso, vamos parar com isso, não vamos fazer pizza nenhuma, vamos clamar ao Senhor. Se for da vontade dele, ele vai providenciar os recursos para que a gente possa reformar o templo. E foi isso que aconteceu. Uma comunidade onde os seus membros são dizimistas fiéis ao Senhor, não precisa de fazer pizza, festa, de vender nada. Dependemos inteiramente do Senhor. E Ele até hoje tem suprido. E até hoje o Senhor nunca me decepcionou, porque Ele é fiel. Ele disse, Ele cumpre. Então, se você é um dizimista, contribua com alegria. Se você não é dizimista, rogue ao Senhor para que lhe dê esta alegria, para que você seja um bom contribuinte. Cristo deu a sua vida por mim e por você naquela cruz, nos atraindo, nos crucificando, nos levando a morrer nele, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, que você de fato possa semear muito para colher muito, mas semeia com alegria. Quem sai andando e chorando pelo caminho, semeando a sua semente, voltará sem sombra de dúvida, trazendo os seus feixes. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenha aí uma ótima semana, guardados em nome de Jesus. Graça e paz para todos vocês, Deus abençoe. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Tudo que tenho é do Senhor, e o que tenho o Senhor me deu. Nova vida em Cristo, paz e amor. Trago a ti, ó Pai, o meu louvor, com ações de graças. Entrego a ti com oração a primícia e a oferta, vindas do meu novo coração. Aleluia, recebe, Senhor. Eu te agradeço as muitas bênçãos, vendas do Senhor. Tudo que tenho é do Senhor, e o que tenho o Senhor me deu. Nova vida em Cristo, paz e amor. Trago a ti, ó Pai, o meu louvor, com ações de graças. Entrego a ti com oração a primícia e a oferta, vindas do meu novo coração. Aleluia, recebe, Senhor. Eu te agradeço